Muito bem, galera, estamos de volta aí para a gente poder continuar a trabalhar o nosso módulo de urbanização, só que agora a gente vai falar da questão das aglomerações urbanas. Agora, é fundamental o seguinte, primeiro você tem que lembrar aquele conceito, então, o que é urbanização? Vamos lembrar? Quando eu tenho um maior percentual, uma maior proporção de pessoas vivendo em cidades do que quando eu comparo ao campo, beleza? Então, por exemplo, aí, se eu tiver 100% população mundial, 60% dela já está vivendo em cidades, 40% no campo. E daqui a 10 anos, vamos supor que esse número aumente de 60% para 70% na cidade, 30% no campo. Está acontecendo o processo de urbanização. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Urbanização vai produzir as chamadas aglomerações urbanas. Aglomeração urbana, o que é? Essa grande concentração populacional em determinados locais. Então vamos dar um exemplo aí clássico. A gente tem as chamadas regiões metropolitanas. Rafael, mas antes tem esse nome aqui que eu achei esquisito. Conurbação ou conurbações. Por que colocar conurbações junto com regiões metropolitanas? Primeiro vamos lembrar o seguinte, fácil. O que é uma conurbação? É quando você tem um encontro físico ou a junção física entre duas ou mais cidades. Exemplozinho aí, São Paulo e Santo André, por exemplo. Ou você vai ver isso em várias regiões metropolitanas do Brasil. Cidades que, do tanto que já cresceram, elas praticamente se encostaram fisicamente. E a gente vai dar o nome disso de conurbação ou de conurbações. Beleza? O que isso tem a ver com as aglomerações urbanas? Mas é exatamente isso. Cidades cresceram tanto que praticamente elas muitas vezes nem comportam mais as pessoas nelas mesmas. Então vou te dar um exemplo. Muita gente não tem condição de morar na cidade de São Paulo, ou na cidade do Rio de Janeiro, ou na cidade de Belo Horizonte. E vai morar onde? Vai morar vizinho, na chamada região metropolitana. E isso acontece por quê, hein, Rafael? Porque vai encarecendo muito o custo de vida. O terreno, com o tempo, dessas cidades grandes, centrais, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, tá? O custo vai encarecendo muito, o terreno vai ficando muito caro. Então você acaba tendo que morar onde? Fruto também daquela especulação imobiliária, da segregação socioespacial que toda cidade grande possui. Então você acaba tendo que morar em cidades vizinhas. Essas cidades passam a crescer demais, junto com aquela cidade central, chegando ao ponto delas se encontrarem fisicamente. E aí você vai ter a conurbação. E também as regiões metropolitanas, que são essas áreas que tem uma cidade central, que eu citei para vocês aí, por exemplo, São Paulo, que você tem cidades vizinhas e que, por que é uma região metropolitana? Porque essa cidade vizinha e essa cidade central, São Paulo, elas compartilham. Compartilham do quê? De uma mesma infraestrutura, muitas vezes, que é necessário para as duas cidades, e também compartilham o quê? Dos mesmos problemas. Não é verdade? Sem contar que muita gente que trabalha em São Paulo não mora em São Paulo. Vai morar onde? Em municípios vizinhos, da chamada região metropolitana. E todo dia de manhã tem que fazer aquele movimentozinho chamado pendular. Olha a dica, que legal. Movimento pendular. Por que pendular? Parece realmente um pêndulo. Olha para cá. Foca aqui, ó. Movimento pendular. Parece um pêndulo, né? Vai e volta. Exatamente, o cidadão sai de manhã da cidade A, vem trabalhar na cidade B e à noite retorna. Rafael, às vezes acontece comigo. Eu faço assim, eu não moro nessa cidade central, eu moro na cidade vizinha, passo não sei quantas horas no trânsito para poder chegar. E eu ainda trabalho e estudo nessa cidade central. Só dá tempo de eu chegar em casa à noite e dormir. É por isso que essas cidades vizinhas de uma região metropolitana, né? Vizinhas da cidade central, podem receber o nome de cidades o quê? Cidades dormitórios. Olha que moleza. Cidade dormitório. Porque praticamente você passa o dia todo numa cidade central e só dá tempo quando chega à sua cidade vizinha de praticamente dormir. E a migração pendular, que você vai e volta todos os dias. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Próxima aglomeração. Megacidades. Agora, para falar de megacidades, eu acho sempre legal falar ao mesmo tempo de cidades globais. Porque é assim que as provas abordam. Se você for pegar qualquer livro, material de geografia, quando abordar um, aborda a outra. Por quê? Porque a galera se confunde demais.
E não tem o que confundir aqui, gente, é moleza. O que é uma megacidade? Toda cidade que tiver mais, tá faltando aqui? Tá, não, vamos preencher agora. Toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Moleza, o critério é só um, simples. É um critério o quê? Quantitativo. Teve mais de 10 milhões de habitantes, você tem uma megacidade. Guarda isso daí. Vamos lá. Cidades globais. Aí o critério aqui já não é quantitativo, o critério aqui ele é qualitativo. O que é que vai ser uma cidade global? O nome já é bem sugestivo. Tem que ser aquelas cidades que você tem uma influência mundial. Aí vem o pulo do gato. O que é que uma cidade tem que ter para poder possuir essa influência mundial? E aí vamos lá, vamos listar? Anote aí. Primeira coisa, essa cidade ela tem que ser sede de bancos internacionais importantes. Essa cidade ela tem que ser sede daqueles aeroportos com maior movimentação no mundo. Tá? Essa cidade ela tem que ter aquelas bolsas de valores. Rafael, qualquer bolsa de valor? Não. Aquelas bolsas de valores mais importantes do mundo. Tem que ser sede dos grandes canais de TV. Então, tudo isso faz com que as decisões, muitas vezes, políticas e econômicas no mundo todo, elas sejam tomadas a partir dessas cidades aqui chamadas globais. Ficou fácil, né? Desenrolando aí, fica tudo mais tranquilo. Então, moçada, beleza, morreu, muito fácil. Mega cidade. Qualquer cidade com mais de 10 milhões de habitantes, acabou. Cidade global, influência mundial. Agora, aí você tem que saber esses 4 pontos que nós comentamos para poder afirmar na prova o que é necessário para ter essa influência mundial. Beleza? Vamos lá. Bola para frente. Megacidades são mais comuns nos países subdesenvolvidos. Ora, lógico. Se você pegar as questões do Enem, por exemplo, você vai ver uma questão lá que tem uma tabela onde ela coloca as maiores megacidades, eu não sei se de 90, aí 2000 e projeta para 2015, 2020, aquelas projeções que a ONU faz. E nessas projeções, o que é bem comum? As maiores megacidades do mundo estarão nos países subdesenvolvidos. E, sei lá, de 20 megacidades no mundo, pelo menos umas 12 a 15 estarão nos países subdesenvolvidos. Rafael, tem uma explicação? Óbvia, né? Megacidade tem a ver com critério quantitativo, não é isso? Aí vem aquela regrazinha de ouro da aula de população. Qual é? Geralmente, quem é que tem mais filhos no Brasil? Uma pessoa rica ou uma pessoa pobre? Pessoa pobre, não é verdade? Então, use a lógica. Nos países subdesenvolvidos, são aqueles países nos quais a população ela mais vem aumentando, a população mais vem crescendo. E nos países de primeiro mundo desenvolvidos, o crescimento populacional ele é muito pequeno, comparado aos subdesenvolvidos. Então, já fica aí a explicação. Agora, a recíproca então é verdadeira, né, não, Rafael? Se lá no Enem eu afirmo que é mais fácil ter megacidades nos subdesenvolvidos, será que eu posso dizer que é mais fácil eu ter as cidades globais nos desenvolvidos? Lógico. Tranquilo? Então vamos lá. Exemplos de megacidades no mundo. Então eu tenho aqui Nova York, nos Estados Unidos, São Paulo, Brasil, Soy Lagos, onde é? Na Nigéria. Beleza. Cidades globais, Londres, Paris e São Paulo. Rafael, São Paulo aqui está 2 vezes. Então olha que legal. Lá na sua provinha, se ele colocar, é verdade que uma megacidade pode ser ao mesmo tempo uma cidade global, pode colocar verdadeiro. Então, Rafael, peraí, São Paulo tem mais de 10 milhões de habitantes? Tem. E tem essa influência mundial? Perfeitamente. Agora vamos lá, se eu pensar nessa cidade aqui, Lagos, na Nigéria, ela é uma megacidade, mas ela não é uma cidade global. E aí eu vou te dar outro exemplo agora, de uma cidade que ela vai ser global, mas não vai ser mega, que vai ser a cidade de Frankfurt, na Alemanha. Então veja que interessante, eu estou te dando 3 exemplos de cidades. Eu estou te falando daquela cidade que é ao mesmo tempo mega e global, como São Paulo. Eu estou te falando de uma cidade como Lagos, na Nigéria, que tem 10 milhões de habitantes, mas não tem influência mundial, então ela só é mega. E eu estou te falando de Frankfurt, que não chega nem perto dos 10 milhões de habitantes,
Ou seja, chega nem perto de ser uma megacidade, mas é uma cidade que tem uma influência mundial. Beleza? E para a gente concluir, fica aqui essa grande dica que é importantíssimo. Eu saber o conceito de uma megalópole. Olha como é fácil. Lembra o que é conurbação? O encontro físico entre duas ou mais cidades? Beleza. Quando esse encontro físico, essa conurbação ocorrer entre metrópoles ou grandes regiões metropolitanas, você vai ter a formação de uma megalópole. Então, as mais famosas do mundo, eu vou ter a Boswash, que vai de Boston até Washington, passando por Nova York, nos Estados Unidos, a Tokaido, no Japão, que vai pegando Tóquio e várias outras cidades, e para a gente encerrar, aqui no Brasil, a nossa megalópole, que ainda está em processo de formação, que vai da Grande São Paulo até a cidade, a Grande Rio de Janeiro, e os municípios que estão nesse meio do caminho. Tá vendo como é tipo uma conurbação entre duas regiões metropolitanas? Lógico que essa conurbação vai acontecer, essa junção, por meio dos municípios e das cidades que estão entre essas duas grandes metrópoles brasileiras. Beleza? Tranquilo? Então, galera, continue estudando aí, se atualizando. Grande abraço, força e vamos continuar desenrolando. Vamos lá. Valeu!